Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni e hoje nós vamos falar de fundos imobiliários. A cada dia que passa as pessoas estão mais sedentas por informações, alguns vendo com um pouco de preocupação, outros vendo como grandes oportunidades, então vamos entender um pouquinho melhor esse contexto todo aqui. E para falar com vocês, eu trouxe três convidados muito especiais. O primeiro deles, Mauro Lima, sócio-diretor da Interasset. O outro, Guilherme Almeida, vocês conhecem ele também, ele está agora na Interasset como gerente de Real Estate, e o Vitor Duarte, que é diretor de investimentos da Suno Asset. Vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. O pessoal do Banco Inter preparou um material muito legal que a gente vai compartilhar daqui a pouco, mas antes disso, vamos começar pelos mais jovens. Mauro Lima, tudo bem, Mauro? Tudo bem, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Legal. Guilherme, tudo bem? Como é que tá aí? Fala Baroni, fala Vitor, um prazer estar aqui mais uma vez conversando aqui, agradecer o espaço e o convite para a gente falar um pouquinho aí dos fundos imobiliários, do momento que a gente tem passado aí. Legal. Vitor, tudo bem? Como é que estão as coisas? Mercado bem agitado, né? Tudo bem, estamos aqui com o cinto de segurança apertado, firme na cadeira, e a sugestão inicial que eu dou para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, tenha calma, manter os cintos apertados e busque a informação, a começar por esse conteúdo que a gente vai discutir aqui agora, para que você possa tomar decisões sensatas nos momentos mais agitados do mercado. Inclusive, na época da pandemia, né, a gente fazia lives diárias, às vezes 2 lives por dia, justamente para trazer a experiência e a visão dos gestores. E, obviamente, a gente está seguindo um pouco desse protocolo, a gente está muito próximo dos investidores agora, e eu queria já começar perguntando, Mauro, é meio contraintuitivo investir no mercado de fundos imobiliários vendo uma queda tão significativa assim, né? A sua experiência no ramo imobiliário, no mercado real, na economia real, qual é, eu acho que é o grande ponto de observação que às vezes o investidor, pessoa física, deixa passar e que você gostaria de trazer para a gente nesse primeiro momento aqui? Obrigado, Baroni. Acho que você não poderia ter começado com uma pergunta melhor, né? Eu estava brincando aqui com o nosso time, eu acho que a gente está na Black Friday dos fundos imobiliários. A gente está conseguindo comprar cotas com desconto que, mal comparando, digamos que o investidor ele decida investir no mercado imobiliário de alguma forma. Ele foi lá, comprou um apartamento para renda, alugou, o locatário está lá, pagando em dia, tudo em ordem. Ele pagou por esse apartamento R$100 mil. Aí, Banco Central, por questões macro, precisou subir a Selic, e um cara falou, olha, sabe esse apartamento que vale R$100 mil, tem um locatário, o cara está pagando em dia, eu quero comprar ele por 70 mil. E o cara vai lá e vende. A menos que ele precise de 70 mil, não faz sentido vender agora. O patrimônio continua valendo 100, o locatário continua lá, continua pagando em dia. E aí, extrapolando um pouquinho, faz de conta que ele tem um vizinho que também comprou apartamento por 100, que também alugou, que também está recebendo em dia, e o vizinho topa vender por 100. Você acha que o cara tem que vender o dele ou comprar o do vizinho? Né? Eu compraria o do vizinho. Então, mal comparando, eu acho que é meio por aí. Nós estamos numa Black Friday. Tem muitos ativos valendo 100, locados, saudáveis, mas por uma questão macroeconômica, tem gente vendendo 70. Eu acho um pouco contrassenso. Legal. Antes de passar para o Guilherme, que ele trouxe uns slides bem bacanas, Vitor, deixa eu te ouvir. Nesse exato momento, a gente consegue discernir um pouquinho fundo de papel, fundo de tijolo, ou você acredita que as pessoas misturaram, né? Você que tem muita experiência com crédito, você acredita que as pessoas estão misturando a percepção de risco entre papel e tijolo, colocaram tudo na mesma cesta e enfim, as pessoas não estão conseguindo discernir sequer o tipo de risco atinente a cada um dos fundos imobiliários? A resposta é sim. E por quê? Porque tem fundo que tem uma carteira indexada a CDI caindo. CDI está subindo. Meu Deus, tudo caiu. Não, mas espera aí, mas aquele fundo vai aumentar o dividend yield. O valor por cota vai ser maior. E está caindo do mesmo jeito. Então, Baroni, a minha impressão é exatamente o que você falou. As pessoas colocaram tudo no mesmo bolo e estão saindo correndo sem sequer saber o porquê. Então, eu vou pegar o exemplo do Mauro, que é muito bom. O apartamento está 70 mil. O cara nem foi lá ver, ele já subiu o anúncio dele lá na OLX, lá no site, no Zap, Móvel, sei lá o quê, para vender o dele a 70, sem ter ido lá ver. Será que tá pegando fogo?
será que tem um caminhão de mudança na frente, o cara está fazendo mudança, está saindo e não vai estar mais alugado? Talvez tenha algum problema específico, mas o cara nem foi ver se tem um problema específico, e aqui a gente estava dizendo, não tem um problema específico, a gente está olhando o prédio. Né? A gente está olhando, as crianças estão brincando lá no playground, está tudo bonitinho. Então, fundo de papel caindo, tanto quanto tijolo, sendo que a duration, quer dizer, o prazo médio da carteira de papel é mais curto do que o prazo de tijolo, até porque tijolo é eterno, tijolo não tem vencimento. Quando eu falo de duration, tentando não complicar muito, mas é um conceito importante, assim, em pouco tempo, aquele dinheiro que está num CRI vai voltar a ser R$100, uma nota de R$100 na mão do gestor de novo. Então, ele está mais fácil voltar para o par do que tijolo. Tijolo, tudo bem, está descontado, né? O apartamento vale 70, mas ninguém sabe o dia que ele vai voltar a valer 100. O papel tem a data que ele vai voltar a valer 100, a não ser que tenha uma inadimplência e a recuperação de crédito não aconteça. Então, me parece irracional o comportamento do mercado com os fundos de papel nesse momento. Inclusive, parte da carteira desses fundos é em CDI e vai aumentar a renda no curto prazo. Interessante. E vamos lá, o Guilherme trouxe uns materiais aqui junto do Banco Inter, que a gente vai, na verdade, o Inter Asset, né, que está dentro ali do Inter. Eu acho que vai ser muito importante mostrar esses gráficos para a gente conseguir entender melhor. Mas essa disfuncionalidade, ela tem extrapolado, né, o mercado, justamente porque hoje a massa crítica de investidores é muito grande, né? Só que a gente tem ainda uma certa letargia das pessoas reagirem a algumas questões de mercado. Então, ao passo que algumas pessoas começarem a perceber que a economia real está mantendo uma certa dinâmica de locações, de redução de vacância, vários fundos, por exemplo, de logística, né? Eu até fiz uma live há poucos dias no meu canal aqui, e eu comentei exatamente sobre isso, né? Alguns fundos de logística anunciando menor vacância histórica, alguns anunciando reajustes revisionais muito acima da inflação. Então, dentro da economia real, a gente não está conseguindo ver esse descompasso, essa disfuncionalidade que a gente está vendo agora dentro do mercado listado. Então, são dois ambientes de negociação bem diferentes. Mas, Guilherme, eu vou colocar na tela, já está inclusive na tela nesse exato momento, o material que a Interasset preparou para que a gente pudesse falar um pouquinho. Ao seu comando aqui, eu vou passando os slides, tá? Beleza, acho que, Baroni, só complementando o ponto do Vitor ali, o que você acabou de falar, eu ia seguir bem nessa linha. O Vitor falou, você vai olhar e o imóvel tá lá, tá alocado, não tá pegando fogo, não tem nada de errado. Não só isso, é o que você falou, no mercado real a gente vê os indicadores melhorando, né? Então, os índices de vacância caindo, a revisional dos aluguéis vindo melhor do que o esperado, shopping centers, quando a gente fala, shopping centers entregando resultados muito bons, né, aos portfólios, lajes corporativas, escritórios que muito se duvidou sobre o segmento nos últimos trimestres, vem recuperando aí, notícias positivas no geral, e mesmo assim, com essa melhora, o mercado vem precificando aí o investidor, os ativos, como se tivesse um problema no ponto central, né, no mercado real, de fato. Se me permite complementar, eu não vi nenhum aluguel baixando em 2024. E lembrando que a receita, os dividendos que a gente distribui, vem do aluguel. Então, essa preocupação, essa venda, a fonte de renda continua saudável. O ativo continua saudável. Então, a Selic não devia influenciar tanto. E mais do que isso, né? Eu acho que mais do que isso, é importante ressaltar também que os fundos hoje, eles entraram num modo de gestão ativa que, na minha visão, é perene, né? Então, os fundos, eles vão distribuir um resultado recorrente, mas a tendência é que nós tenhamos mais resultados não recorrentes, e que os não recorrentes passe a ser algo natural dentro do escopo dos fundos imobiliários, como a gente vê em outros mercados mais maduros. Então, acho que isso também é uma outra vertical que os investidores de fundos imobiliários não estão conseguindo visualizar com tanta clareza. Quando a gente olha, né, a gente falou sobre a questão da economia real, né, de vacância histórica baixa, revisionais positivos, eu quero adicionar um terceiro elemento, que é muito importante, que é o seguinte: as vendas que estão acontecendo dentro dos fundos imobiliários de ativos estão trazendo taxas internas de retorno significativamente elevadas e maiores do que os laudos de avaliação. Então, nós temos uma terceira camada de segurança
que está passando desapercebida por alguns investidores também, e que nessas horas é difícil visualizar, porque a taxa de juros ela coloca uma nuvem na frente do investidor, que ele tem dificuldade de enxergar. Por isso que eu falo que nós temos dois grandes blocos: aqueles que estão assustados com as quedas e com as perdas patrimoniais, e outros que estão enxergando como oportunidades únicas. Então, aqui a gente não quer um jogo de certo ou errado, é uma questão de trazermos para vocês as visões para que vocês possam tomar as melhores decisões, né? Os juros futuros realmente estão subindo, essa instabilidade está muito alta, mas, por outro lado, os fundos estão, em sua grande maioria, gerando os resultados e crescentes. Vitor, desculpa, Guilherme, sem querer... Sim. Desculpa, Sim. só complementando isso, sem querer atrasar muito o Guilherme, salvo engano meu, 2024 foi recorde de investimento estrangeiro em fundos imobiliários aqui no Brasil. Se deve ter estatística melhor que eu, mas isso quer dizer o quê? Os americanos, notadamente, que investem em REITs há muito mais tempo que a gente, eles estão vendo no Brasil uma oportunidade por conta desse desconto que a gente tem nas cotas. Estou certo? É por aí. Está certo, inclusive os ETFs e os fundos globais, né, estão olhando mais para os fundos imobiliários, e hoje eles já têm uma fatia bem mais relevante, né? Então, inclusive, estamos aguardando aí os dados mais atualizados, que devem passar a ser publicados no início do ano que vem novamente, justamente para a gente corroborar com essa premissa que, ao que parece, ela vai ficar cada vez mais evidente à medida que os novos dados forem surgindo, né? Mas vamos lá, Guilherme. Está com você. Boa. Aí, pode seguir. Fechado. Deixa eu passar aqui, então. Eu já passei para você. Boa. Obrigado, Baroni. Começando a entrar nos dados, né, em valores, e colocar bem visual ali para o investidor que está acompanhando esse vídeo. O que a gente fez nesse primeiro gráfico aqui? A gente trouxe como a relação de precificação dos fundos imobiliários funciona frente ao juro real, né? Então, em marrom, a gente traz ali o juro real da NTN-B, com vencimento em 2035. A NTN-B ela é o Tesouro Direto indexado à inflação, né? Então é o principal título que a gente usa para precificar os fundos imobiliários, dada a correlação deles com a inflação. E o próprio IFIX. Só que o que a gente fez aqui? A gente tirou o efeito dos dividendos, né? O IFIX ele é um índice que ele considera o reinvestimento dos dividendos dos fundos dentro dele, e aí, naturalmente, ele acaba sendo inflado no longo prazo um pouco por esses reinvestimentos dos rendimentos. Quando a gente tira o efeito do dividend yield, dos dividendos, a gente vê que hoje a gente está vendo um mercado com preços abaixo do auge da pandemia, né? Então, naquele momento de mais pânico ali em março de 2020, quando teve aquela venda generalizada, circuit breakers na Bolsa Brasileira, a gente tem o preço hoje dos ativos menor do que nesse momento de tanta incerteza, né? Quando os escritórios estavam ali entregando, as empresas estavam entregando áreas, né, de escritórios, os shopping centers estavam ali em xeque sobre o que ia ser, vai fechar, não vai retomar em algum momento, não tinha vacina. Então, a gente está hoje, por um risco macro, penalizando mais os ativos do que nesse momento de incerteza que a Covid gerou, né? Que foi ali um evento de cauda, um cisne negro que a gente fala, né? Então, parece estar um pouco exagerado aqui a precificação desses ativos hoje, frente ao que a gente já viu no histórico passado, né? E antes de você seguir em frente, Vitor, eu queria que você fizesse um comentário. E detalhe que alguns desses fundos hoje estão pagando mais rendimentos do que pagavam nessa época que estavam no pior momento da cotação, né? Então, alguns fundos de shoppings nessa época pagavam menos do que hoje, alguns fundos de logística também, alguns fundos de renda urbana. Então, isso é o que é o mais interessante da gente observar dentro do contexto, né? É interessante olhar esse FIX emagrecido, vamos dizer assim, sem roupa, aqui, porque quando você vai olhar para trás e comparar o que rendeu mais, é importante ter o total return, que é o IFIX original, que é com os rendimentos. Mas para olhar para frente, o teu preço médio, quanto ele rendeu no passado, significa zero. Não importa nada. Assim, quanto uma ação já subiu, quanto um fundo imobiliário já subiu ou já caiu, olhar para frente deveria influenciar zero na tua análise. Você tem que olhar o que está embutido ali. E até porque é assim que as pessoas olham o Tesouro Direto. Eu acho engraçado as pessoas olharem o Tesouro Direto para frente e a ação e fundo imobiliário olhar para trás, né? Porque não está escrito no título ali, no Tesouro Direto está escrito no título, vai render IPCA mais 7. Mas para render IPCA mais 7, esse título que saiu de IPCA mais 4 e veio para IPCA mais 7,
esse 3% ao ano, vezes o prazo médio ponderado dele, por exemplo, de 10 anos, esse título já se desvalorizou 30%. E a pessoa não se assusta com o Tesouro Direto caindo 30%, mas se assusta com o fundo imobiliário caindo 30%. Aqui estão os dois nus. Aqui está a NTNB pelada e o IFIX pelado, olhando para frente, olhando o preço por metro quadrado. Aqui a gente está olhando o preço por metro quadrado. Não importa quanto de dividendo colocou no nosso bolso. A gente está olhando aqui o valor patrimonial, o valor a mercado, né? Dos CRIs e dos tijolos. Aqui, toda uma média está dando 1.590 pontos. Isso abaixo da pandemia, assim, é claramente, você está comprando o metro quadrado, você está nu aqui, olhando o metro quadrado, você está comprando o metro quadrado mais barato do que na pandemia. Não parece razoável. A gente está, assim, não sabe questão fiscal, onde o país vai parar, o quanto de inflação está encomendada, né? A gente está engravidando de uma inflação, de uma potencial inflação alta. O choque de juros vem justamente para que a inflação não aconteça. Então, assim, a inflação não acontecendo, o PIB não sendo destruído como foi, sei lá, nos 3 anos ali, do 14, 15, 16. Não faz no menor sentido o preço dos ativos estar 1.590 aqui no ajustado, entendeu? Eu queria pegar uma opinião do Mauro nesse sentido de quem tem experiência na economia real. Mauro, dessa época para cá, o custo da construção deve ter tido uma alta significativamente, né? Ou seja, como o Vitor comentou, o tijolo está mais barato no mercado listado, mas na economia real o tijolo ficou bem mais caro, né? Sim, sem dúvida. Um galpão tijolo, logístico, mão de obra, quanto, mais ou menos? Desculpa, não... Num galpão logístico, por exemplo, para construir há 5 anos atrás e hoje, quanto que você acredita que mais ou menos variou de preço? Claro que depende de região, de terreno, de uma série de fatores, mas mais ou menos. Olha, eu diria pelo menos 20%. Então, quer dizer, teve um aumento real de custo de construção, né? Fora os terrenos, notadamente os terrenos Prime tiveram um aumento muito maior, né? Porque, como eu sempre falo, o terreno é a matéria-prima do mercado imobiliário, né? Sem o terreno a gente não faz nada. E a matéria-prima tem encarecido muito, principalmente nos lugares Prime. Legal. Muito bem, vamos para o próximo. Me permita um depoimento aqui em relação a isso. Eu conheci um empresário que faz galpão. O negócio dele é fazer galpão e vender, fazer alugar e depois vender. E ele é um cara que é mais do mercado real do que do listado. E ele, olhando o que tem do mercado listado, ele falou assim, eu não vou construir nenhum galpão. Porque palavras dele, tá? No onde tem esse número, palavras dele. Eu comprar as cotas desses fundos aqui, né, de logística que ele estava olhando, a esses preços é menor do que o meu custo de construir galpão. Então, eu não vou construir um galpão. Eu vou comprar as cotas desses fundos aqui. E ele, com uma posição um pouco maior, falou, eu vou encher a paciência do gestor para vender um galpão desse, ou 2 ou 3, para mostrar para o mercado o valor daquilo ali, que quando você está dizendo que o laudo vale 100, vale 100, vale 100, ninguém acredita. Aí você vai lá e vende por 98. Você vai lá e vende, aí fica R$98 lá dentro do fundo e a cota está 70. Vou usar a mesma proporção que o Mauro aqui. Aí vai ficar mais claro para todo mundo como que o preço está errado. Então, quem entende muito mais de galpão que eu está comprando cota de fundo e não está construindo galpão, segundo ele, porque o custo de construção está maior do que os ativos listados. Vitor, se me permite complementar, sem querer falar muito, usar muito o microfone, o nosso fundo de logística, hoje, a mercado, está R$ 2.500 o metro quadrado. Está abaixo do custo de reposição, né? Se você pegar quanto está avaliado por uma avaliadora independente, está perto de 4 mil. Então, você está comprando um negócio que tem uma avaliação independente, um tijolo que vale 4 mil, por 2.500. Ou na outra ponta está vendendo, né? Por 2.500. Por que vender? E me corrija aqui, Mauro, no caso seu, vocês ainda venderam um ativo, né? Especificamente, né? Vendemos um ativo de Goiânia. Estamos tendo, né, um recebimento parcelado, recebemos um pedaço do preço agora nesse semestre, um pedaço do preço vai ser pago no primeiro semestre de 2025 e a parcela final no segundo semestre de 2025. Então, nesse fundo que a gente tem,
ele está bastante saudável e distribuindo bastante rendimentos nesse último semestre e durante o ano 2025 inteiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a venda do galpão que vocês fizeram, ela foi muito mais em linha com aquilo que é o patrimonial real do que com o listado aqui no dia a dia, né? Sim, foi ao preço da avaliação. Sim. Preço daquele preço que foi avaliado por esse avaliador independente, foi o preço da transação. Então, não vendemos a 2.500. Exato. Nesse próximo slide aqui mostra, né? Eu queria até que o Guilherme assumisse aqui de novo, mas mostra, né, Guilherme, que as pessoas precisam tentar rebalancear aquilo que é viés financeiro e viés imobiliário. Uma coisa que eu sempre procuro. Cada investidor dá um peso. Quando você vê um fundo imobiliário, o quanto que você dá de peso imobiliário, quanto você dá de peso financeiro, né? E eu acho que esse slide representa muito bem que as pessoas às vezes são levadas a dar muito mais peso financeiro do que imobiliário. Não estou querendo dizer que tem um percentual ideal, mas às vezes nessas horas a gente vê uma discrepância grande, né? É isso aqui. Acho que só antes de entrar no slide, complementando, Baroni, você fez um comentário que o rendimento dos fundos tem subido, né, desde a época da pandemia até agora. Acho que vale colocar também que eles têm ficado mais robustos, né? Então os fundos, conforme eles vão crescendo, aumentando o número de imóveis, o número de locatários, ficando uma estrutura de capital melhor, você diminui o risco também, né? Então você está aumentando o retorno, diminuindo o risco, fora a questão da incerteza daquele momento, e mesmo assim a gente está com essa precificação, como o Vitor bem colocou, não razoável, né? Então aqui a gente traz basicamente o múltiplo preço sobre o valor patrimonial, né? Que nada mais é do que o preço no mercado secundário sobre o valor de laudo dos ativos ou o valor contábil dos títulos de dívida investidos. E, novamente, né? A gente vê aqui que a gente está abaixo do auge ali da pandemia, daquele momento dos circuit breakers, e num múltiplo bem abaixo do que a gente vê na média, que é basicamente dois desvios padrão abaixo da média, né, que a gente coloca aí no gráfico. Então, em primeiro, aquela linha contínua é a média, abaixo tem uma primeira pontilhada que é um desvio padrão e abaixo são dois desvios padrão, né? Então, mais uma vez mostrando aí o quanto esse preço frente ao valor real dos imóveis e dos títulos de dívida, né, contábil, tá bem descontado aí frente ao histórico recente que a gente tem de alguns momentos de estresse. Muito bem. Vamos lá, seguindo em frente aqui, mais uma comparação. Pode seguir, isso. Guilherme. Uhum. Aqui a gente está tirando um pouquinho do cenário como tá e qual que é o cenário que a gente vê de oportunidade, né? Então, basicamente, nesse gráfico, a gente traz ali, no fundo, esse juro real da NTN-B, e à frente ali, a linha laranja, é o retorno do IFIX ao longo dos últimos anos. E o que a gente traz aqui, basicamente, no último ciclo de arrefecimento mais contínuo, mais longo do juro real, como que o IFIX se comportou. Então, aquele investidor mais sangue frio, que teve um pouco mais de paciência, um pouco mais de racionalidade, que entrou naquele momento de juro real ali em 7%, como que foi o retorno dele nos anos que se seguiram, quando o macro deu uma melhorada? Então a gente traz basicamente aí um retorno de quase 130% no índice, isso, o investidor que tem uma carteira boa ou algum gestor ajudando ele tende a performar melhor, mas basicamente um retorno na média de quase 130% em 4 anos, ou seja, mais de 20% de retorno por ano, anualmente, né? Então, assim, o que a gente quer trazer é justamente essa racionalidade que o Vitor também colocou para o investidor, de às vezes ele parar, olhar e falar, para de olhar para trás e olha um pouco para frente, olha o preço que está isso daqui, olha o quanto vale, olha a oportunidade que você pode estar tendo na sua frente aí e você está mais em pânico pelo que estão falando aí em vídeo do YouTube, Instagram. Então, é isso que a gente quer trazer nesse slide, Baroni. Ô, Vitor, só que tem uma grande diferença, né? Nesse recorte aí que o Guilherme trouxe para a gente, nós éramos, no final desse ciclo aí, né? Vamos colocar, durante boa parte desse tempo a gente era menos de 100 mil investidores, depois vamos para 200 e depois que a gente dá uma esticada lá em 2019. Mas hoje a massa crítica é muito maior, nós estamos falando de 2 milhões e 700 mil investidores. Isso muda muito também a percepção, olha só o que eu vou dizer, hein? A percepção do risco, e não o risco em si. Eu, Baroni, agora vou dar a minha opinião, nessa época o risco, na minha visão, era maior, mas a percepção do risco era menor. Hoje nós temos uma percepção de risco maior, e isso dentro de uma base de investidores
10, 15 vezes maior, se torna uma escala geométrica. Correto, Vitor, meu raciocínio? Você pode discordar, hein? Fica à vontade. Não, correto, porque assim, enquanto estava falando bem coloquialmente, assim, enquanto estava subindo, uma pessoa viu, enquanto estava caindo, 10 viram. É isso que você está dizendo, né? Na parte boa, só tinha nós aqui para ver. Na parte ruim, toda a torcida do Corinthians e do Flamengo estava junto, né? O fundo sendo mais popular, ele é mais comentado. É bem verdade, Baroni, que na próxima pernada de alta, porque ela vai acontecer, ninguém sabe quando será. Se ela vai começar a subir a partir da semana que vem, a partir do primeiro trimestre, a partir, sei lá, ou se ela vai cair 3 anos para depois começar a subir, mas algum dia ela vai subir. Quando ela começar a subir, se começar a subir logo, muita gente vai assistir. Se demorar, sei lá, 3 anos de queda para começar a subir, talvez essa população tenha abandonado, tenha saído, e mais uma vez só a meia dúzia que ficou que vai ver subindo, né? Tem esse fenômeno também. A pandemia ela foi uma crise, na minha opinião, até deseducativa, porque ela caiu rápido e ela subiu muito rápido. Então as pessoas viram, não, crises são rápidas, né? E não é bem assim. 2008 não foi tão rápido, de 2011 a 2015 não foi rápido. A gente não sabe o tamanho e a extensão dessa que a gente está vendo agora. A parte ruim dessa crise é que quando ela demora muito, e ninguém sabe quanto tempo vai demorar, ela vai tirando as pessoas. Um joga toalha, 2, 10, 15, 20, esse número vai emagrecendo, e aí na parte boa, infelizmente, o número de pessoas que assiste, que experiencia, é menor, né? E por isso que o barulho na queda é muito maior do que o barulho na alta. Muito bem. Ô Mauro, eu acredito, antes da gente passar para o próximo slide, eu acredito que vale uma ponderação sua, trazendo também mais uma vez a sua experiência na economia real. Como é que é a cabeça do investidor de mercado imobiliário real, né? Ele também enxerga oportunidades nesse momento em que o mercado está um pouco mais avesso a risco? Como é que é o comportamento dele? Dos grandes investidores que você sempre teve muito contato. Então, obrigado. A visão é sempre de longo prazo. O investidor imobiliário não vê o investimento imobiliário como investimento em ações, né? Que você compra agora, vende daqui a uma semana, daqui a um mês, é longo prazo. Então, com certeza, os grandes investidores estão investindo mais, né? Tanto vamos falar dos fundos imobiliários, quanto os tijolos, né? Você vê por aí, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem de lançamento, recorde de lançamento e recorde de venda de apartamentos, né? Até no contrafluxo dessa dicotomia com a Selic, é recorde de vendas também. Então, os grandes investidores estão vendo muito bom a oportunidade, vamos seguir crescendo, vamos construindo, sempre com a visão de longo prazo, né? Eu sempre falo também, fundo imobiliário, cota de fundo, você não compra hoje para vender daqui a um mês, né? Você compra, está investindo num ativo, comprando um pedaço de um portfólio ou de um ativo para usufruir da renda dele por um tempo, de longo prazo, e lá na frente, se decidir, reciclar o portfólio. Muito bem. Bom, seguindo... Pode, claro. Um comportamento, não do investidor estrangeiro grandão, das pessoas normais, das pessoas que estão assistindo aqui, por exemplo. As pessoas normais são assim, nossa, teve uma crise e tal. Eu lembro claramente em 2008, na crise de 2008, um amigo meu também trabalhava no mercado junto comigo, né? O mercado caindo, as ações tudo caindo e tal. Aí a mãe dele falou assim, nossa, é melhor a gente tirar o dinheiro do mercado e comprar um apartamento, né? Aí ele, indignado, mãe, mas é a crise de crédito imobiliário, como assim, vou comprar um apartamento? Né? E ele ali cheio do conceito financeiro, querendo convencer a mãe, mas o comportamento médio, às vezes, do brasileiro médio que tem uma poupança, na hora da crise ele vai porque ele acha que é mais seguro. Então, isso abre esse gap ainda mais, quer dizer, o valor do apartamento pode ser uma sala comercial, pode ser um galpão, pode ser um terreno. Um terreno, né? O valor do imóvel tende a subir porque a pessoa quer sair do risco, né? E quer ir para uma coisa que ela julga ser segura, terra agrícola também. O cara compra terra, o cara compra um terreno urbano, um imóvel urbano, e sai do que é listado. Então, esse gap, ele tende
nos momentos de crise, ele se acentuar porque o sentimento popular, e aí não tem certo e errado, uma discussão que você já colocou, não tem certo e errado. Financeiramente está errado, mas assim, quem sou eu para falar que essas pessoas que compram imóveis estão erradas? Então, essa tendência tende a abrir esse gap, e quem é frio e analista vai e pode aumentar o risco da carteira, tem isso também, a pessoa não pode sair do perfil de risco, é o momento de comprar cotas de fundos listados. Bom, Guilherme, agora vamos falar um pouquinho sobre fundos de papéis, fundos de CRIs. O que você tem o que você preparou para a gente aí de slide? Boa, acho que aqui a gente coloca os próximos 2 slides, são trazendo em perspectiva, com alguns exemplos, os fundos de CRI e também os fundos de tijolo. A gente usou a janela o corte de logístico para o de tijolo, mas vamos passar aqui a primeira parte de crédito. O que a gente está vendo hoje, basicamente, com o desconto que os fundos de papel estão no mercado secundário hoje, então sendo penalizados aí 5, 10, 15, 20% às vezes, o que acontece é o equivalente a você comprar a carteira de títulos ali, de dívida desses fundos, com deságio, né, que a gente fala. E quando isso acontece, a gente tem uma dicotomia que é basicamente entre risco e retorno. O risco daquela carteira é o risco que o gestor comprou lá atrás, é o risco ali de aquisição. Então a gente está falando, por exemplo, de um gestor que comprou uma carteira de crédito, um portfólio, a um risco médio de IPCA mais 8. Quando a gente vê esse deságio, o que a gente percebe é que o risco se manteve o mesmo, só que o retorno que você consegue implícito através da aquisição no mercado secundário é muito maior. Então a gente diz que você está tomando um risco de IPCA mais 8 e sendo remunerado a IPCA mais 13, por exemplo, né? Então aqui a gente traz basicamente nesse gráfico isso. Em laranja é a taxa de fato de aquisição, ali é a taxa dos portfólios real, né, a patrimonial. E esse laranjinha mais claro, né, quase que rosa, é a taxa adicional hoje, desse recorte que a gente pegou, dessa amostra de fundos de CRI, que você consegue comprando ali no mercado secundário hoje. Então acho que o Vitor está olhando isso muito mais de perto, pode contribuir também, mas é essa ideia que a gente quer trazer aqui, como o risco, novamente, se manteve constante, só que o retorno está maior para quem souber aproveitar agora, né? Então, inclusive, antes de passar para o Vitor aqui, eu queria já passar a bola para ele de um jeito até diferente, Vitor. Alguns investidores estão preocupados com o alcance dessa crise que está se desenhando, né? Essa crise macro que está se desenhando. E eu queria que você fosse muito assim, eu diria, pragmático na resposta. Você vê um aumento substancial no risco de crédito das operações, olhando na média de mercado, olhando naquilo que é o seu dia a dia, naquilo que você acompanha? Quanto um investidor de fundo de CRI, que tem hoje lá 3, 4, 5, 6, 7 fundos de CRI, deveria estar preocupado com esse alcance dessa crise dentro da carteira em si, ali no micro? São 3 perguntas aqui, eu vou responder de trás para frente. Perfeito. Quanto o investidor deveria estar preocupado? Baixa preocupação. E o porquê? Eu vou responder as outras 2 e você vai entender o porquê. A sua primeira pergunta, que eu estou respondendo contrário, foi se o risco aumenta. E quanto aumenta? Se aumenta substancialmente. Taxa de juros para cima é um choque na demanda, é uma inibição da economia, é uma injeção para a economia parar, porque a economia na dinâmica que estava ia causar inflação. Então, aumenta o risco de crédito, sim. Pode ser que a venda de apartamentos seja mais lenta, né? Pode ser que as pessoas encomendem menos, então comprem menos, e aí as lojas vão precisar de menos espaço de armazenagem. Então, o PIB pode ser afetado e o risco de crédito aumenta, sim. Não significativamente, mas aumenta. Só que aí, pegando o dado do Guilherme, assim, quanto que isso já está no preço? Olha o último ponto aqui, ó. IPCA mais 7 alguma coisa foi a taxa, IPCA mais 12 é o que está marcado, porque é 7 mais 5 e qualquer coisa aqui, né? Vamos lá. Se a taxa de juros livre de risco está dizendo que IPCA mais 7, ou 6 e qualquer coisa, é a taxa, é o CDI, olhando para frente, o CDI projetado, ele mostra um IPCA mais quase 7, a gente tem 5% de prêmio de risco. Isso significa que se você tomar uma inadimplência de 5%, você vai ganhar igual o Tesouro Direto. Se você tiver uma inadimplência menor que 5%, você vai ganhar mais que o Tesouro Direto. Se tiver uma inadimplência maior que 5%, só que 5% não recuperar... só que 5% no total da taxa, que representa uns 40% da carteira, né?
Sim. Tá, assim, se todos os fundos imobiliários perderem 5% na média de todos os ativos, o que é impensável. Certo? Eu estou falando no macro. Então, por que o investidor, apesar de eu ter respondido sim para o aumento esse choque de juros aumenta o risco, tá? A resposta é sim. Por que a última pode ficar tranquilo? Porque muito disso está no preço. Boa parte dos créditos que eventualmente atrasarem e tal, vão ter recuperação. Né? Os créditos dos fundos imobiliários, em sua maioria, possuem uma garantia e possuem uma margem de garantia satisfatória. Então, provavelmente o investidor que tem 5, 6 fundos imobiliários de CRI não vai sofrer, não vai perceber uma perda permanente de capital, que é quando você empresta e não recupera o capital, parte do capital. Você perde os juros e mais o capital. Isso é uma perda permanente de capital. Provavelmente esse investidor não vai sentir nenhuma perda permanente de capital. Entendi. Então você não está querendo dizer que hoje um fundo que tem 50 CRIs na carteira, ele não está com, sei lá, 10 CRIs o tempo todo ali já negociando, não. A gente não está ainda com uma crise assim já iminente nas operações. Não? Isso não é a realidade sua aí como gestor. Não, é um ou outro que tá com o covenant mais apertado, que está com a margem de segurança que furou um pouquinho e está correndo atrás. Então, é um ou outro ativo que a gente vê chamando a Assembleia. Em 2020, a carteira toda, quase que a carteira toda passou por Assembleia, porque shopping, por exemplo, fechou, aí você tem lá, que o shopping tem que ter uma receita de tantas vezes o saldo, a próxima PMT. A receita foi a 0. E o condomínio gastando, né? Foi negativo no fluxo de caixa dos shoppings aqui nessa época. Então você precisou parar para resolver esse problema. A gente está longe disso, muito longe. Tá. Eu já fazendo aqui, já até puxando para o próximo slide, que já é a parte de tijolo, de logística, antes de fazer o slide, eu queria já emendar com a pergunta para o Mauro na visão do tijolo, se a inadimplência está alcançando o tijolo também, Mauro. Você tem vários locatários no fundo, assim, existe uma procura significativa por renegociações e inadimplências? Zero necessidade de negociação, muito pelo contrário, né? A gente teve um locatário que saiu em outubro, e em novembro alugamos, um valor maior. Então a procura continua maior, continua funcionando bem. Inadimplências, elas são transitórias, elas não são definitivas, né, Mauro? Às vezes é uma questão... Não, as inadimplências, principalmente do nosso portfólio, desculpa ter interrompido, Baroni, elas são de curtíssimo prazo. É alguém que teve uma dor de barriga em outubro, que pagou em novembro. Não são inadimplências, são atrasos. Eu chamo de atrasos no pagamento. Não tem um inadimplente crônico que está 6 meses, 3 meses, até porque 6 meses já estaria despejado, né? Mas não tem nada. Então, Mauro, eu queria até te voltar nessa questão aqui. Então, os atrasos, eles são sempre assim, entre um mês e outro, não é nada definitivo, alguma coisa que realmente traria uma preocupação, né? Sim, eu acho que o termo técnico é esse, é atraso no pagamento, não é inadimplência. Tá. Não pagou um mês, no mês seguinte paga por alguma coisa de suraria, alguma coisa do locatário sempre, mas a gente sempre recupera no mês seguinte. Tá. E Guilherme, você trouxe aqui uma lupa nos fundos logísticos, né? Você pegou aí 8 fundos logísticos, inclusive, não, até mais, né? Foi isso mesmo? São 9 fundos, aqui são 8 fundos. E aqui a gente só deixa marcado o INLG, que é o da Asset do Inter, na Interasset. Ok. Aqui o que eu fiz foi basicamente fazer um recorte, Baroni, dos maiores fundos logísticos no mercado hoje em PL, né, negociados, então com mais de 500 milhões, e que são majoritariamente imóveis logísticos, né? Então a gente tirou um pouquinho para não camuflar um pouco o valor, aqueles que têm parte significativa em industrial, né, imóveis industriais. Então, que a gente está tratando basicamente daqueles puros sangues logísticos. E o que a gente quis trazer foi, novamente, a assimetria entre o valor de laudo e o valor negociado, né? Então, tirando o fundo 1 ali à esquerda, todos os outros fundos vêm negociando a menos do que vale em laudo os ativos, né? A carteira de ativos. Então, em laranja abaixo, a gente tem o preço de mercado,
acima em rosa, né, esse laranja um pouco mais claro, seria o desconto equivalente pelo desconto no fundo no mercado secundário, e aí a soma das duas barras seria o valor de laudo, né? Então a gente vê que tem fundos que estão basicamente chegando já num desconto de quase 50% sobre o valor do laudo do imóvel, né? Então bastante assimétrico aí, já com desconto médio ali acima de 20%, né? Como está ali na legenda ali acima. Uhum. Bom, antes da gente concluir aqui, o Vitor, no caso dos fundos de recebíveis, também tem a possibilidade da gestão ativa, né? Só para concluir aqui, do mesmo jeito que pode vender um imóvel, também alguns CRIs podem ser vendidos, né? Podem, e isso encurta ainda mais a duration, né, que eu falei. Obviamente, em massa a gente não vê grandes vendas, tá? De CRI, não vemos em massa, porque como ninguém está captando, ninguém está com dinheiro novo, não tem uma fonte nova de entrada de recursos, você vê negócios bastante pontuais. Muito bem. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez, registrar aqui a presença, né, do Mauro Lima, que é sócio-diretor da Interasset, o Guilherme Almeida, que é o gerente de real estate da Interasset, e o Vitor, que trouxe muitas contribuições aqui, o Vitor Duarte, que é diretor de investimentos da Suno Asset. Eu acho que foi muito produtiva essa live. A gente conseguiu aqui ter uma visão um pouquinho diferente de como é que também o pessoal da Inter está enxergando, com as contribuições aqui do Vitor. Eu acho que foi muito importante. Pessoal, então eu queria agradecer, né, queria passar as considerações finais, aí um conselho final, até ver como que vocês aí deixariam essa mensagem final para os investidores que estão nesse momento, que eu acho que estar próximo deles é importante, que é o que a gente está fazendo aqui. Vamos começar agora ao contrário, Vitor, só para a gente encerrar. Boa. Eu queria pedir para o investidor fazer uma análise, que ele analise o mercado de fundos imobiliários, de ações, de ativos listados, da mesma forma como ele avalia os ativos reais. Ele já parou para fazer conta algum dia se ele comprava um apartamento ou se ele alugava. Ele já parou para fazer conta um dia se valia a pena entrar de sócio de um amigo dele, sei lá, num bar ou numa empresa XYZ, que é na economia real. Ele já fez esse exercício algum dia, né? E como era? Quando ele ia abrir uma empresa nova, ele não olhava para trás, porque não tem histórico, ele sempre olhou para frente, sempre, vai vender quanto? Qual que é a margem? Olhando para frente, sempre olhando para frente. Então, fundo imobiliário, ações, o que quer que você vá analisar, olha para frente. Qual é a taxa embutida naquele fundo, qual a taxa de desconto embutida naquele ativo, naquele fundo, quando você compra? Você está comprando quantos reais o metro quadrado? Qual dividend yield você está encomendando da agora para frente, né? Se você fizer esse exercício, eu tenho certeza que, primeiro, você vai se acalmar olhando essas cotações, né? E depois, muito provavelmente, você vai fazer excelente negócio, como a gente já viu aqui nesse vídeo, um gráfico mostrando o retorno de quem compra nesses momentos de crise. Você vai fazer muito bom negócio, só tem um problema. Você vai ficar com gostinho, quando a cota subir de 70 para 90, você vai ficar com pão duragem, você nunca mais vai querer comprar 90, porque você fica ancorado naquele, poxa, eu gostava quando eu comprava 70 e tal. Só esse gostinho amargo você vai ficar quando subir para 100, você não vai querer comprar mais os seus aportes mensais, vão te dar um pouco mais de dor, por causa do saudosismo de lembrar que um dia você começou a comprar esse negócio a 70 reais. É isso aí. Eu tenho dito o seguinte, aliás, deixa eu passar para o Guilherme, depois eu dou uma mensagenzinha final aqui. Vai lá, Guilherme. Não, beleza, obrigado, Baroni. Acho que para fechar aqui um pouco do que o Vitor falou no início da nossa conversa, é ter um pouco de racionalidade, calma, olhar, respirar e entender de fato o que a gente está tendo de oportunidade, de risco real e quais são as perspectivas. Então aquela coisa, o sangue frio de não ir no pânico, não sair vendendo porque alguém falou, não sair vendendo porque está caindo, ter essa racionalidade mesmo na hora de investir. E também, contribuindo, aí tem uma brincadeira que a gente faz bastante tempo, eu e o Vitor aqui, que é a questão do preço médio. Muita gente está olhando agora e fica se prendendo nessa ancoragem passada. Não, porque eu comprei a 90 e agora está 70, então eu não quero realocar meu portfólio por causa disso. A brincadeira que a gente sempre fez foi, gente, a única entidade que se importa com o seu preço médio e deve se preocupar com ele é a Receita Federal na hora de apurar imposto de renda. De resto, o olhar tem que ser sempre para frente, igual o Vitor falou, tem que sempre olhar qual que é a oportunidade de agora.
esse ativo que eu tenho aqui, que está com 10% de prejuízo, tem um outro que daqui 12 meses vai performar melhor, é isso que a gente tem que olhar e de fato trazer essa visão de como está a oportunidade agora em vários ativos aí, nessa Black Friday, como o Mauro bem colocou aí, no mercado atual. Então acho que é isso do meu lado e mais uma vez agradecer o espaço, Baroni, Vitor, para a gente fazer essa conversa aqui e tentar trazer um pouco mais de racionalidade aí para esse mercado que a gente vive no dia a dia, né? É isso aí. Mauro, e sua mensagem final? Bom, primeiramente, muito obrigado, Baroni, Vitor, Guilherme, parabéns pela apresentação. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu acho que quanto mais a gente melhorar a comunicação, ficar mais próximo dos cotistas, dos investidores, melhor para todo mundo. Eu falava na época da pandemia que pandemia não combina com pânico. Assim como agora nós estamos passando uma época conturbada, econômica, combina com pânico. Então, vamos com calma. Fiquem próximos. Eu acho que a nossa asset é muito aberta. Tem alguma dúvida sobre qualquer fundo, sobre qualquer fato relevante, sobre qualquer ativo, entre em contato com a gente responde absolutamente a todos que entrem em contato. Quanto mais informações a gente puder passar para vocês, mais conhecimento e mais decisões bem balizadas vão tomar. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. E eu quero concluir aqui do meu lado dizendo o seguinte, eu acho que pessoa física, ela não deveria se preocupar tanto em fazer timing, ela deveria se preocupar muito mais em ter uma carteira estruturalmente adequada ao perfil dela, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria dizer é que, assim, comprar fundos imobiliários agora seletivamente não é garantia de nada, nenhum de nós aqui falou isso, mas existe uma probabilidade de você estar fazendo um bom negócio, né? Você estará fazendo o melhor negócio possível, garantia do melhor negócio possível? Com absoluta certeza, não, a gente nem pode falar isso. Mas eu acho que nos preços atuais, nas condições atuais, nas margens atuais, existe uma boa chance de você estar fazendo um bom negócio. Então, aí que entra a questão das fases do investidor. A cada momento que o mercado nos dá essas oportunidades, são alguns anos a menos de acumulação você vai ter para a sua aposentadoria. Você acelera o seu plano de aposentadoria. E isso é uma questão, uma fórmula logarítmica mesmo, para você dobrar o seu capital a 0,6 é uma coisa, a 0,8 é outra coisa, a 0,9 é 1%, ou seja, você tem uma possibilidade de acelerar e ganhar alguns aninhos a mais aí de aposentado na sua renda passiva de fundos imobiliários. Mas, enfim, isso aqui é uma outra história. No mais, eu quero agradecer a todos vocês, o pessoal da Inter, a Suno também aqui que veio como gestora fazer as contribuições. No mais, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, turma. Obrigado.